Sejam bem-vindos! O meu nome é Bruna Rebelo, da Cake Lover. Eu sou professora online especializada em bolos espatulados com Butterqueen. E estamos aqui em mais uma live de tirar dúvidas de vocês. Dúvidas sobre bolo, sobre recheio, sobre ganache, sobre calda, sobre Butterqueen. Vamos lá. O guaraná, para molhar o bolo, é quente ou gelado? É refrigerante mesmo? É, gente, a guaraná abre a latinha, abre a garrafa, abre o que for e põe no bolo. Não fazendo propaganda, mas você usa o Guaraná Antártica. Quem me dera se o Guaraná Antártica me pagasse para fazer propaganda, né? Mas eu fico meio chocada quando vocês me fazem essa pergunta, porque, gente, isso é coisa de mãe e vó. Eu aprendi com a minha mãe porque minha avó não era boleira, né? Mas a minha mãe sempre foi uma cozinheira de mão cheia e ela sempre, a vida toda, molhou o bolo com Guaraná. Então, assim, eu cresci muito com isso na minha cabeça, né? Aquele bolo de infância molhadinho com Guaraná. E vocês têm muita dúvida sobre isso, porque eu entendo vocês, né? Tem muito chefe, muito professor que abomina o uso de Guaraná dentro da confeitaria. Dizem que o Guaraná azeda o bolo mais rápido. Eu ainda não consegui provar isso, tá? Eu já fiz bolo de... Provar que não. Provar que, né, que azeda. Eu já fiz teste de 3, de 5, de 10 dias com bolo molhado com Guaraná e eu nunca tive nenhum problema, tá, com o gás dele. Muito pelo contrário, o Guaraná, ele é um baita de um conservante, tá? Ele tem uma duração muito longa para esse bolo. Se a gente for pensar em fermentação, tem uma galera aí que molha bolo com leite que, né, pode ter um processo de fermentação e estragar esse bolo muito mais rápido do que um Guaraná. Tá? E, gente, usa o Guaraná do jeito que vocês quiserem. Não é uma calda que a gente saboriza com Guaraná. É abrir o refrigerante e coloca no bolo. Tá bom? Gelado, quente, com gás, sem gás. Do jeito que vocês preferirem. Eu sempre molhei. Eu já fiz vários testes. Então, assim, essa questão de azedar mais rápido, eu sempre tento provar para vocês que, olha, vai azedar, sei lá, com tantos dias. Mas eu ainda não consegui achar o tempo dele que ele realmente azeda o bolo, tá bom? Então, assim, pra mim é uma coisa um pouco teórica, né, que as pessoas devem ter na cabeça, ou que azedou por algum outro motivo o bolo, porque o bolo pode azedar por vários motivos, não só pela calda. E que bom, eu gosto de provar, tá? Então, assim, eu já fiz um montão de teste e eu nunca tive esse problema. E Nossa, quantos anos que você não molha bolo com Guaraná? Acho que desde que eu aprendi a fazer bolo. Sempre molhou? Desde que eu aprendi a fazer bolo, molho bolo com Guaraná. Minha mãe molhava bolo com Guaraná. Então, assim, é uma coisa... Eu não sei pra vocês, mas pra mim é uma coisa muito cultural nossa, de brasileiro, molhar bolo com Guaraná. Então, eu curto muito. Eu nunca tive problema. Aí todo mundo fala, mas você só gosta de Guaraná? Não. Eu gosto de usar um monte de calda. Eu uso muito calda à base de açúcar, né? Eu faço 2 medidas de água para 1 medida de açúcar e eu saborizo com o que eu quiser. Eu uso muito calda de fruta, né? De suco de frutas, de suco de maracujá, por exemplo, que é uma calda muito intensa. Então, assim, o Guaraná eu sempre deixo ali de stand-by, eu sempre tenho, né? Porque às vezes não é sempre que a gente tá ali na correria para fazer uma calda, eu uso Guaraná. Mas não é uma coisa obrigatória que eu só use Guaraná. E vocês me perguntam muito assim, mas só combina com bolo de chocolate? Gente, é Guaraná. Se vocês já beberam, você vai ver que é uma bebida neutra, uma bebida doce que não tem uma combinação, né? Não é assim, nossa, é igual calda de baunilha. Calda de baunilha combina com qualquer sabor de bolo. É igual Guaraná. Guaraná, você vai combinar ele com uma massa branca com recheio de morango, uma massa de chocolate, uma massa de bolo de nozes com baba de moça, vai ficar gostoso. Então, assim, ele é totalmente neutro, ele não tem uma obrigatoriedade de só combinar com bolo de chocolate, por exemplo. Se bem que ele com bolo de chocolate, ele fica um que a mais, né? Mas aí vocês escolhem, né, o que vocês querem fazer com o Guaraná, testem, né? Lembrando sempre que bolo na geladeira, né? A gente tem sempre que ter cuidados. Então, assim, um bolo que tá com, por exemplo, um morango fresco, que ficou 6 horas em cima da mesa, e tá um baita de um calor, aí vai lá, o bolo azedou, vão culpar quem? O Guaraná. Então, a gente tem aí que estudar vários fatores do bolo para ver realmente o que está acontecendo para ele azedar e não só o refrigerante. O Guaraná. Coitado do Guaraná. Bru, no Devil's Cake
posso substituir o café expresso pelo solúvel? Pode, gente. O que vai entrar, provavelmente você vai ter lá uma gramagem de café para colocar, né? Não lembro quanto era. Então, assim, 50 gramas de café expresso, 50 gramas de café solúvel, 50 gramas de café coado. Você precisa de 50 gramas de café e não é do pó do café, é do líquido, da bebida pronta, tá? Eu gosto de usar um café bem forte. Eu uso expresso, porque para mim é muito mais fácil. Eu vou na máquina, pego um expresso e já ponho a minha medida lá dentro. Eu gosto de sempre usar o mais forte possível, tá? Então, assim, um café solúvel, coloca lá bem forte e dilui e manda ver. Pode usar qualquer tipo de café, sim. Uma pergunta que talvez seja a dúvida de muita gente. Principalmente é legal, a gente já antecipa essa dúvida para o próximo curso até. Primeiro, a Nina Camargo está falando que você está linda. Obrigada. E ela está perguntando uma dúvida: como precificar bolo de andar? Tenho muita dúvida. É igual precificar um bolo, é igual precificar qualquer bolo, tá, gente? Só que um bolo de andar, ele vai entrar lá na precificação dele também o restante das coisas que você usa para fazer. Então, por exemplo, um bolo de 4 andares. Você vai ter que colocar lá o total de massa, de recheio, de cinta de buttercream, de calda, de buttercream, de decoração, tudo que você usou para fazer esse bolo. Mas você também tem que colocar a estrutura que foi dentro do bolo, que vai ser mais cara. E você tem que colocar uma mão de obra, né, um pouquinho a mais. É difícil precificar sem ter um auxílio. Eu, sem auxílio, só no papel, eu nunca consegui, tá? Eu sei precificar com as planilhas do Fernando, né? O Fê tem as planilhas mágicas dele lá, que nossos alunos têm acesso, que fazem todo o trabalho por você, né? Você só tem que colocar lá o que você realmente vai usar, né? Você vai fazer as suas tabelas, as suas fichas técnicas de todos os bolos, aí você vai saber quanto de massa crua, quanto de recheio, quanto de buttercream, porque a gente tem uma tabela que dá esse valor para você preencher na tabela, e aí você vai lá, sei lá, eu usei tantos tabuleiros de MDF, ou tantos discos de isopor, tantas estacas, tanto disso, e aí você vai fazendo o preço, e ele vai, a planilha que vai calcular para você. E eu acho assim, só até para ser um pouco mais didático, para dar uma orientação, vamos supor, igual a Bru falou, um bolo de 4 andares. Aí você tem um bolo de 4 andares, você vai montar, começando de baixo para cima, do maior. Por exemplo, você vai montar um bolo de 30, um de 25, um de 20 e um de 15 centímetros de diâmetro, um em cima do outro. Sim. Então, primeiro você começa calculando como se fossem bolos únicos. Calcula tudo que você vai fazer no de 30, depois tudo no de 25, depois tudo no de 20, depois tudo no de 15. Você calculou, você tem o preço de cada bolo. Depois você vai para a estruturação, que é o que a Bru falou. O que você vai usar de estrutura, o que você vai usar de MDF, de estaca, do que for que você for usar. Depois de decoração, tudo a mesma coisa. Então, para quem é nosso aluno, e até o próximo curso, que é o Bolo de Casamento Sem Drama 2.0, lá vai ter a planilha para você precificar, e aí sempre faça dessa forma. Trata como se fossem bolos individuais e na montagem final do seu bolo, você junta tudo. Vai lá e junta tudo. Exatamente. Que é o que você já faria, né? É difícil explicar a planilha sem vocês terem acesso a ela. Mas a gente tem uma planilha que são várias fichas técnicas que você vai calcular o valor do quilo da sua massa amanteigada, o valor do quilo do seu recheio, do seu buttercream, de tudo. Você vai lá ter calculado. E aí você vai abrir uma ficha, né, uma tabela para o bolo montado, onde você vai colocar lá o preço do MDF, o preço da caixa de transporte, o preço da fita que você usa para embalar a caixa. Você coloca já tudo lá, o preço da decoração. Então assim, eu fiz uma decoração de orquídea, tantos reais. E aí ele calcula tudo para você e depois você só vê a margem de lucro que você quer encaixar, né, quanto de lucro você quer ter e cobrar do seu cliente certinho. É que, gente, é muito difícil fazer isso sem ter um amparo, né? Fazer isso na mão, por exemplo. Exatamente. Ou então, sei lá, fazer aquelas continhas bem de padaria, né? Calcular tudo. Eu gastei tanto de farinha, eu gastei tanto de leite condensado, somar tudo, fazer vezes 3. Isso
é meio cagada. Tá? Sendo bem claro aí, Sendo né? bem claro, usando português bem claro, é bem cagado fazer isso daí. E só para tranquilizar todos os alunos, as planilhas elas fazem tanto sucesso e dá tão certo que a gente acabou colocando elas como bônus em todos os cursos, né? Que acho que se eu vender um curso e não tiver essa planilha, o povo me mata. Porque eles querem mais a planilha do que o curso. Planilha do Fê vale ouro, gente, vale mesmo. Vamos lá. Bru, como defino o tamanho dos bolos? PMG, existe um padrão? Existe diâmetro, não existe um padrão. O tamanho do bolo é o diâmetro do bolo. Então, assim, você vai saber... É que isso é uma outra coisa que aí você tem que ter um controle, tá? E você tem que saber fazer. Né? Se você for meu aluno, isso vai ser entregue para você de mão beijada, tá? Mas se você não for, aí você vai ter que aprender do seu jeito aí a fazer isso. A gente entrega no curso também na planilha do Fê. Cada diâmetro de bolo, de um bolo que eu ensino a fazer no curso, que é com massa amanteigada, é um bolo mais pesado e tal, que eu vou te falar que tem 4 camadas de massa e 3 de recheio, ou 3 de massa e 2 de recheio, para cada diâmetro e cada montagem, eu vou te falar quantas fatias isso vai te render. E aí vai ficar mais fácil de você vender isso para o seu cliente. Então, eu quando vendia lá, eu tinha um bolo de 15 fatias, de 20 fatias, de, sei lá, 35 fatias, de 50 fatias. Eu vendia o tamanho do bolo por fatia, tá? Mas aí isso é uma coisa que ou você vai para a cozinha e faz todos e vê quanto que vai render, ou você tem a planilha do Fê que te entrega de mão beijada. Aí é uma coisa que é difícil de eu explicar, tá? Mas o mais fácil é você ter esse padrão por fatia, tá? Principalmente quando a gente trabalha com bolos mais pesados. É difícil você ter um bolo de massa amanteigada, por exemplo, de 1 quilo. Se você fizer um diâmetro de 10 centímetros, você não vai ter nem 1 quilo de bolo, você vai ter uns 800 gramas, 900 gramas. Aí a gente vai para o de 15 que tem 3 camadas de massa e 2 de recheio, vai ter 1,7 kg, 1,5 kg, dependendo da decoração. Então, assim, cada diâmetro e cada altura vai te render um número de fatias. Assim, é o mais fácil. Eu não gosto de cobrar PMG, porque PMG pra mim é muito genérico, né? Cada um tem sua... Eu posso ter um P de 10 centímetros de diâmetro que vai me dar, sei lá, 4 fatias, que é um bolinho desse tamanho. Ou eu posso ter um bolo de 15 centímetros de diâmetro com 4 camadas de recheio, ou com 4 camadas de massa e 3 de recheio, que vai me render 20 fatias. E chamar ele de P. E chamar ele de P. Não é uma boa especificação. Não é uma boa especificação. O melhor é mesmo você trabalhar com essa questão de número de fatias que rende cada bolo. Falando de massa amanteigada. Sim. Você prefere usar manteiga ou óleo e por quê? Acho que vai uma explicação aí. Se a gente está falando de massa amanteigada, a massa é feita com manteiga, tá? Se nessa massa entrar um pouco de óleo, aí a gente tem uma massa com uma outra textura, tá? Mas não existe massa amanteigada que eu substitui manteiga por óleo. A massa amanteigada é manteiga, tá? A gente tem a opção, inclusive, eu tenho 2 massas amanteigadas dentro do meu curso, dos 2 cursos, as massas são as mesmas. Uma que vai um pouquinho de óleo, mas vai a manteiga, e uma que não vai óleo nenhum, que vai só manteiga, tá? A massa que vai óleo, ela normalmente... ele fica um bolo mais fofo, um bolo mais úmido, tá? Mas também não é uma massa amanteigada, tipo uma baita estrutura, né? A massa que vai só manteiga, a estrutura dela é imbatível. E essa massa que vai um pouquinho de óleo, ela esfarela um pouco mais. Então, assim, são outras características de massa que a gente pode adicionar óleo na massa amanteigada, mas a gente nunca pode substituir, tá? Se é massa amanteigada, é manteiga. Eu não substituo o óleo por manteiga, porque o óleo ele é uma gordura de uma estrutura completamente diferente da manteiga. O óleo é uma gordura em estado líquido, tá? Se eu colocar óleo na geladeira, vai continuar líquido, né? Então, a manteiga não. A manteiga foi para a geladeira, ela fica durinha, firme.
Então, eu tenho outro tipo de estrutura de gordura. Se eu trago óleo em uma massa, eu vou ter um bolo mais úmido, um bolo mais fofo e um bolo muito mais leve, né? Um bolo que nem tem tanta estrutura assim, igual uma massa manteigada, que, né, fiz com manteiga, que foi para a geladeira, vai ficar uma massa bem densa, fica até duro na geladeira. Por isso que a gente sempre indica comer a massa manteigada em temperatura ambiente para o nosso cliente. Se bem que tem cliente que ama a massa manteigada gelada, aí a gente gosto não se discute, come do jeito que quiser, mas a gente sempre avisa o cliente que, olha, é uma massa que fica melhor em temperatura ambiente. Bru, você dá opções para os clientes escolher as massas ou você mesmo que combina massa e recheio? É bom a gente sempre dar opção para o cliente, né? Por exemplo, se ele quer uma massa de baunilha, se ele quer uma massa de chocolate, se ele quer uma massa de nozes. Opção a gente tem sempre que dar assim. Assim, o que eu fazia no meu cardápio eu tinha apenas uma receita de massa manteigada e ponto. Né? Dessa receita eu fazia várias variações. Então, se o meu cliente quisesse uma massa de nozes, eu só ia lá e adicionava nozes na massa. É a mesma receita. Então, assim, se eu bater 5 receitas de massa manteigada, eu transformo cada uma em um sabor. Então, isso não me atrapalhava na cozinha. Então, sim, eu dava opção para o cliente. Sou nova aqui no seu Insta. Estou adorando seus conteúdos. Como faço para comprar seu curso de Butter Queen? Bem-vinda. Bem-vindos, né? Todo mundo aí que é novo, sejam muito bem-vindos. Gente, o curso nós vendemos de maneira totalmente esporádica, tá? Você nunca vai entrar no Instagram da Cake Lover e vai ter curso lá disponível para você comprar a hora que você quiser. Isso porque a gente vende o curso por turma, porque a gente dá uma atenção muito grande para cada turma que entra pra gente. A gente tem um suporte que é respondido aos nossos alunos dentro da plataforma desse curso em até um dia útil e a gente leva isso muito a sério. E se isso acaba extrapolando, a gente acaba não dando conta. Então, a gente fica aí quase 2 meses, mais ou menos, sem vender nenhum curso para depois abrir uma nova turma de curso. Tá? Então, a última turma que a gente fechou foi no dia 8 de julho e vamos abrir uma nova turma dia 31 de agosto. Tá? Sempre que a gente abre uma turma nova, antecipadamente, uma semana antes aí de abrir a turma, a gente faz um evento online gratuito para vocês conhecerem mais o nosso trabalho e aprenderem muita coisa também de forma gratuita, como um monte de coisa que a gente posta aqui. Tá? Então, agora, dia 24 de agosto, vai ter a nossa jornada ao Bolo de Andar Perfeito, que é um evento gratuito e online, onde você vai ter um conteúdo super rico para aprender muito sobre o assunto, que eu te passo muita técnica. Não vá para a jornada esperando que você vai aprender uma receita, porque eu não ensino receita na jornada, tá? É técnica, que é o que eu sempre... a mesma tecla que eu sempre bato aqui, tá, gente? Que técnica é muito importante. Então, vocês vão aprender muita técnica. Depois da jornada ao Bolo de Andar Perfeito, a gente abre uma nova turma do Bolo de Casamento Sem Drama 2.0. E essas turmas esgotam muito rápido. Tá? A última turma que a gente abriu ficou o quê, amor? 3 dias, né? 3 dias. 3 dias aberto por essa questão que eu falei pra vocês. E aí depois a gente fica mais um tempo sem vender. Até a gente dar conta dessa turma nova que entrou, até a poeira baixar. Porque são assim... A última turma que a gente abriu, no primeiro dia, eu acho que a gente tinha 600, 700 perguntas dentro da plataforma. Muita gente. Então, assim, é muita gente pra gente dar conta. A gente tem uma equipe de suporte, claro, para dar conta. Obrigado, meninas, vocês são maravilhosas no nosso suporte. Se não fossem vocês, a gente não ia conseguir fazer nem metade do que a gente faz. Mas a gente tem uma equipe muito boa por trás da gente, né? Por trás da Bruna e do Fernando, tem uma baita equipe bacana, que elas ficam ali, ó, no suporte com vocês. Então, se eu deixo isso muito tempo, a gente não dá conta, né? Eu vou ter que ter uma cavalaria de suporte. Então, é isso, gente. Sobre os cursos, fiquem de olho aí, que dia 24 de agosto vai ter mais um evento gratuito aí pra vocês. Mesmo batendo bem e alisando muito, o Butter Queen fica com muita bolha. Onde estou errando? Se tá com muita bolha, mesmo você batendo muito bem e alisando muito bem, provavelmente está um pouquinho frio na sua cozinha, tá? Provavelmente deve ser isso. O Butter Queen no frio, a manteiga acaba ficando mais firminha e não deixando esse creme tão lisinho.
tá? Então assim, a primeira alternativa que eu te dou é sempre bater muito bem com a raquete para tirar a bolha, ou com uma espátula ali, ó, usando o braço mesmo. E saber alisar, porque no alisamento que você tira a bolha. Então, se nada disso está adiantando, provavelmente o ambiente que você trabalha está um pouquinho frio, tá? E quando eu digo frio, é assim, gente, 20 graus, 22 graus já é meio frio para o Butter Queen, porque a manteiga fica bem, né, bem firminha. O que eu vou te recomendar vamos pegar aí um pouquinho, né, se couber o bowl da sua batedeira no micro-ondas, ou então tira o Butter Queen da batedeira e coloca um pouquinho no micro-ondas. Gente, quando eu falo para trabalhar com Butter Queen micro-ondas, é assim, eu falo com o coração na mão, porque é muito possível, o micro-ondas ajuda muito a nossa vida, só que são 10 segundos para você fazer uma cagada enorme no Butter Queen, tá? Porque o Butter Queen ele é base de manteiga, ou com merengue, ou com ovos inteiros. Então assim, se você deixar 1 minuto no micro-ondas, o negócio vira água, você nunca mais salva. Butter Queen virou água de quente, não salva mais, ele não volta. Então assim, põe 15 segundinhos, vê se ele tá mais molinho, né? Porque aí você meio que quebra, né, essas moléculas geladinhas da manteiga e faz ela se misturar melhor com o merengue, perdendo um pouquinho da bolha. Ou então, secador de cabelo, soprador térmico, até dar uma amolecidinha. É uma leve amolecida, tá? É uma leve amolecida. Essa leve amolecida vai quebrar um pouco dessas bolhas, deixando seu Butter Queen muito mais liso. Só que você tem que ser muito ligeiro, tá? Assim, eu falo, mas eu morro de medo de falar. Porque para vocês errarem nesse ponto aí, é muito rápido. Então, assim, dá para fazer, claro. Então, se ele tiver um pouquinho mais amolecido, ele vai ficar mais fácil de você espatular, ele vai ficar mais lisinho, tá? Mas muito cuidado, muito cuidado. Você não unta a forma com nada? Você usa papel manteiga ou desmoldante? Eu não unto com nada, eu uso formas de fundo removível. Dá para usar fundo fixo também, se vocês quiserem, mas eu não unto a forma com absolutamente nada. Mas o fundinho dessa forma, ele precisa untar com alguma coisa para sair o bolo, né? A gente raspa as laterais, as laterais não recebem nenhum tipo de gordura, de nada. Então, lá no fundinho da forma, eu passo um pouquinho de desmoldante, tá? Um susto de desmoldante, assim. É quase nada, viu, gente? Assim, um negócio muito leve. Se for de fundo fixo, aí eu prefiro colocar o papel manteiga, que eu tenho mais segurança, que na hora que eu sei que eu virar, né, soltar bem da lateral e virar, o bolo vai sair bem perfeitinho, não vai grudar nada lá no fundo. Eu moro em Cuiabá, Mato Grosso, e aqui faz muito calor. Eu imagino. Tem uma opção de Butter Queen para o calor? Eu consigo trabalhar com ele? Você consegue trabalhar com ele tranquilamente, tá? A gente tem aluno de Cuiabá. Eu tenho uma amiga que trabalha em Cuiabá, que ela, provavelmente você vai conhecer, a Joyce do Ateliê do Açúcar. A Joyce trabalha muito com pasta americana e ela trabalha muito com bolo espatulado com Butter Queen, com aplique em pasta americana. E ela tá em Cuiabá. E ela vende muito bem bolo em Butter Queen aí e trabalha super bem. O que eu vou te recomendar é que você faça o Butter Queen de merengue, tá? Ou de merengue suíço ou de merengue italiano, tanto faz, qualquer um dos dois vai dar super certo aí pra você, eu tenho certeza. Show! Como você acha melhor de cobrar o bolo? Por quilo ou por fatia? Se for por fatia, um tamanho padrão é de 100 gramas? Eu aprendi, pra mim, que a melhor maneira de cobrar um bolo é por fatia. Funciona melhor para você. Funciona melhor, assim. Eu não consegui nem vender muito tempo por fatia, né? Quando eu aprendi isso, eu já estava deixando de vender para virar professora, mas acho que um ano e meio, eu fiquei vendendo só por fatia e eu tive um retorno muito bom dos meus clientes. E para mim também era muito mais fácil. Porque, é igual eu falei pra vocês, é muito difícil. Você pode fazer um bolo de 15 centímetros de diâmetro com 3 camadas de massa e 2 de recheio com chiffon, que é leve, e com massa amanteigada. Um chiffon vai ter 1 quilo, no máximo. E uma massa amanteigada vai ter 1,7 kg. Então, assim, é muito difícil você vender o quilo de um bolo, assim, né? É muito mais prático você vender por fatia. E a minha fatia padrão, 100 gramas sempre. Mais fácil de calcular desse jeito. Qual das massas que você trabalha fica melhor para fazer cupcake? Amanteigada.
Simples assim? Ah, gente, é que assim, a massa amanteigada ela é muito coringa, né? Ela serve para fazer qualquer tipo de bolo e ela é uma massa muito saborosa e muito úmida. E ela funciona muito bem no cupcake. Tá? Você só tem que comprar uma forma, aquelas forminhas de papel para cupcake. Cuidado com as que por dentro soltam muito fácil. Né? Às vezes por dentro elas têm uma camada meio antiaderente, eu não sei. Tem algumas forminhas de papel que, né, não sei o que acontece lá dentro, que ela solta muito fácil. Aí, sei lá, a massa manteigada fica dentro da forminha um dia e começa a soltar por conta da gordura da manteiga que tem na massa e dessa forminha que tem essa superfície um pouquinho mais lisa. Tá? Eu usava as forminhas da Mago. Comprava as forminhas da Mago e elas funcionavam muito bem pra mim, elas não soltavam. Então, pra mim, a massa manteigada, a gente é muito coringa, ela serve pra fazer qualquer coisa. Então, assim, eu fazia realmente qualquer coisa com ela. Qualquer tipo de produção, né? Bolo, letra, número, bolos de festa, cupcake, dá pra fazer tudo certinho com a massa manteigada. Bru, posso saborizar o Buttercream com ganache de chocolate meio amargo? Pode saborizar Buttercream com o que você quiser. Acho que essa pergunta eu respondo aqui todos os dias. E acho que vocês não levam uma fé em mim que Buttercream pode ser saborizado com o que quiser. E pode, a única coisa que você não pode fazer é tentar transformar o Buttercream no que você está colocando para saborizar ele. Então você quer usar um ganache de chocolate meio amargo para saborizar seu Buttercream. E aí eu vou ficar tacando chocolate meio amargo até meu Buttercream ficar preto igual o ganache meio amargo. Não vai dar certo. Você vai perder a estrutura do Buttercream. Né? Você quer lembrar aquele sabor, né? Você não quer transformar nele, porque se você quisesse um ganache meio amargo, você usaria só ganache meio amargo, e não Buttercream com ganache meio amargo. Tá? Então pode usar qualquer coisa para saborizar Buttercream. Quando eu digo qualquer coisa de líquidos a secos, a pós. A única coisa que eu não uso no Buttercream para saborizar, que aí eu acho que não tem nem lógica a gente fazer isso, é pedaço de fruta fresca. Né? Fruta fresca ela não tem a intensidade que a gente precisa para saborizar um Buttercream, ela solta água, ela azeda rápido. Então assim, sempre que eu for usar fruta para saborizar meu Buttercream, eu vou usar uma fruta em geleia, uma fruta em pasta saborizante, escolher bem aí como que isso vai entrar dentro do meu Buttercream. Mas pode de líquidos, né, de sucos concentrados, por exemplo, eu quero um Buttercream de maracujá, suco concentrado de maracujá. Eu quero um Buttercream de whisky, eu quero um Buttercream de leite ninho, Nutella, brigadeiro, o que você quiser. Cuidado só com isso, né? Eu quero um Buttercream de doce de leite, aí eu taco doce de leite. Doce de leite é pastoso, né? Se você tacar doce de leite lá dentro, ele perde a estrutura do Buttercream. Então eu quero mesmo lembrar aquele sabor, eu não quero transformar nele. Não, antes de responder, deixa eu dar uma dica para os alunos como um todo, né? Tá. Que a Josi, ela mora numa região fria, provavelmente, e ela tá falando, acho que sobre as bolhas que ela não tava conseguindo tirar e tal. Ela tá comentando, ó, eu consegui tirar as bolhas com uma vasilha com água quente pertinho para esquentar um pouco o bowl do Buttercream. É uma boa. Eu sempre tava ali para... É uma boa, né? Também, né? Que você sai o vapor ali da água quentinha e consegue trabalhar melhor com ele, é uma boa. Tudo que você tem mais quente, né? Liga forno, liga fogão, ou então você tem um aquecedor em cima da sua bancada. Isso sempre vai te ajudar a trabalhar com o Buttercream se tiver um pouquinho mais frio. E nem precisa estar tão frio, viu, gente? 20 graus mesmo, ele já, né? Você já precisa aí de um auxílio. Posso usar manteiga com sal para fazer a massa do meu bolo? Pode. Para fazer a massa do bolo não tem problema. Sempre que vocês verem assim, uma receita, por exemplo, eu vou usar 200 gramas de manteiga. Só que eu tenho também, sei lá, 300 gramas de açúcar, 400 gramas de farinha, 100 e não sei quanto de ovos, essência de baunilha. Eu tenho muito, a carga dos outros ingredientes é muito maior do que só a minha manteiga, certo? Então eu posso usar a manteiga com sal sem problema nenhum, porque esse mínimo de sal que tem na manteiga do sal não vai afetar na massa do meu bolo, tá? Porque é um ingrediente que tá lá, ó, é pouquinho, sei lá, né? Então não vai afetar. Se a massa tiver sal na composição da receita, você só vai lá e tira o sal, tá? Isso não vai acarretar nenhum tipo de problema para você. Diferente quando eu quero usar uma manteiga com sal para fazer Buttercream, por exemplo, que vai uma carga de manteiga muito alta, né?
Que aí a gente tem quase 50% da composição da minha receita é de manteiga. E aí se eu uso manteiga com sal, vai ficar salgado, né? Então, sempre ver a proporção dessa manteiga na receita, antes de usar. Qual a função do açúcar no Buttercream? Qualquer açúcar fornece a mesma função? Qualquer açúcar fornece a mesma função de adoçar e dar estrutura. Tá? O açúcar ele não entra ali simplesmente para deixar doce. O açúcar ele entra para dar estrutura dentro do seu creme. Se não tem o açúcar, não tem estrutura. Se você bater uma clara em neve, vamos pensar no merengue. Vou bater uma clara em neve e tacar a manteiga lá dentro, vai virar nada. Tá? Vai virar uma aguinha amanteigada. Então você precisa do açúcar para trazer a estrutura do creme. Sem açúcar você não tem estrutura alguma. Mas qualquer tipo de açúcar vai te dar o mesmo resultado. Vai te dar uma cor e um sabor diferente, né? Um açúcar refinado para um açúcar mascavo, um açúcar completamente diferente, certo? Né? Então ele vai te dar um sabor e uma cor totalmente diferente. Mas a estrutura, o que você precisa para o Buttercream é isso. Precisa ter o açúcar. Sem o açúcar você não tem estrutura alguma. A respeito de saborização do Buttercream, que você pode fazer, você até comentou que pode fazer com qualquer coisa e tudo mais, para saborizar ele com café solúvel, tem que fazer uma pastinha igual faz no leite ninho ou não? Tem, porque ele não vai dissolver completamente do Buttercream. Se você colocar o café solúvel lá para bater dentro do Buttercream, ele não vai dissolver, né? A não ser que você pegue ele e coloque na calda de açúcar, né, que ainda tá quente, ou coloque nas claras, que ainda estão quentes, e dissolva ele ali. Mas depois que o creme tá pronto, precisa estar dissolvido isso, senão você não dá sabor nenhum. Vai ficar cheio de pontos, né? E você quer que isso se incorpore na sua receita. Então, precisa assim fazer uma pastinha. Você falou de manteiga com sal na massa. Tá. E manteiga com sal no Buttercream? Eu comentei depois em seguida, né? Que manteiga com sal no Buttercream é aquilo, gente, é a composição da massa. Se eu tenho mais de 50%, 40% da composição da minha receita com manteiga e eu trocar por manteiga com sal, eu vou ter uma receita salgada, tá? Então, assim, a estrutura do seu Buttercream vai ser a mesma, vai dar certo, vai estar tudo certo. Só que vai ficar ruim, vai ficar salgado. E aí vocês vão culpar a Bruna. Vai falar assim, eu peguei uma receita da internet e usei manteiga com sal, ficou horrível. A Bruna enganou todo mundo. Né? Não. Manteiga com sal, não. O que você acha do Buttercream americano? Acho horrível, muito ruim. Assim, além do sabor dele ser muito ruim, a textura dele é ruim. Né? O Buttercream americano, gente, ele é um Buttercream feito com açúcar impalpável, açúcar de confeiteiro, manteiga e um pouquinho de creme de leite. Bem pouquinho, só para deixar ele um pouquinho mais lisinho. É só isso. Então, assim, é açúcar pra caramba, com manteiga pra caramba, um negócio mega gorduroso na boca, extremamente doce. E que, além de ser ruim no sabor, o espatulado dele fica um pouco áspero, né? Ele fica um bolo mais secão, assim. Então, não sou nem um pouco fã. Trabalhei um tempinho com ele, até eu aprender a fazer o de merengue suíço, eu caí primeiro no Buttercream americano, porque quando eu conheci o Buttercream, foi um negócio meio assim, eu comecei a ver perfil gringo, né? Que aqui no Brasil, quando eu comecei, pouquíssimas pessoas trabalhavam com Buttercream. E aí eu comecei a ver perfil gringo e eu não entendia o que era aquilo que deixava um bolo tão perfeito, né? Dava um nó na minha cabeça. Falava, gente, não é possível um bolo ser tão perfeito assim, o que está acontecendo que eu não sei? E aí eu começava a ler as legendas e via que era Buttercream. Então, quando eu joguei lá no Google, o primeiro Buttercream que eu aprendi foi Buttercream americano. Então, assim, o gosto dele é muito ruim, a textura dele não é tão bonita, não é brilhante igual o Buttercream de merengue ou o Buttercream de ovos inteiros, né? Então, assim, é ruim. Bem ruim. Vamos lá. Bru, você sabe me dizer o que acontece com o bolo que sai do forno quentinho e fofinho e quando ele esfria fica duro? O bolo ressecou, né? Provavelmente, se ele estava quentinho e fofinho e ressecou tão rápido assim, provavelmente ele passou do tempo no forno, né? Fica muito tempo lá dentro do bolo. O bolo, gente, ele fica muito tempo lá no forno,
ele vai perdendo umidade. Então assim, se você passar um pouquinho, né, você vai ver que ele tá assado, tá fofinho, tá gostoso, e aí ele ficou frio, ele fica totalmente seco, porque ele perdeu muita umidade dentro do forno, né? Então, ou provavelmente seu forno chupa demais essa umidade desse bolo, não tem um controle correto de temperatura, ou ele ficou um tempo a mais lá dentro mesmo e deixou esse bolo seco, ou então a receita é seca mesmo. Tem que dar uma testada aí no que tá acontecendo. Uma opção para quem tem um forno muito forte e sempre resseca o bolo e não tem muito o que fazer, é pegar uma forma com água quente, água fervendo, e colocar no forno junto com a massa. Não é banho-maria, tá, gente? Não é para pegar a forma com água quente e colocar a massa do bolo lá dentro. Não é banho-maria, tá? Você pode colocar do lado, pode colocar em cima. Isso vai criar um vapor dentro do seu forno que vai deixar o seu bolo um pouquinho mais úmido se você tem esse problema aí com o forno. Tem forno que é forte demais e acaba ressecando, tirando toda a umidade da massa. Então pode ser isso. Bruna, posso cobrir um bolo com um merengue suíço e usar corante nele? Pode, sem problema nenhum. Você vai colorir antes o merengue, né? Provavelmente. Mas pode colorir sim, o merengue suíço fica ótimo. Sem nenhum problema. Uma pergunta que chegou quase agora. Você ensina o Buttercream nos seus cursos? Claro! Gente, meu nome é muito atrelado ao Buttercream, né? Se eu não ensinar Buttercream no meu curso, poxa vida. Então, todos os meus cursos têm Buttercream, sim. Com certeza, assim, com toda a certeza desse mundo. Essa pergunta aqui, você aproveita e extrai um pouquinho mais dela? Tá. Que tinha outras aqui similares. Tá bom. Bru, tem como fazer Buttercream com xilitol? E aí você aproveita e fala se qualquer coisa que vai açúcar, posso substituir por xilitol? Como que funciona? Gente, o xilitol, ele é um adoçante, né? Que ele substitui muito bem o açúcar. Então, pode fazer Buttercream, pode fazer massa, pode fazer o que você quiser com xilitol, tá bom? Na mesma proporção do açúcar, exatamente igual. Tá, vai meio quilo de açúcar, é meio quilo de xilitol, tá bom? Então, sempre na mesma proporção. É claro que ele não vai ter exatamente o mesmo sabor, porque ele é um adoçante, tá? Mas ele não é igual a um adoçante culinário que a gente coloca bem pouquinho. O xilitol, ele entra na mesma proporção do açúcar. A gente só tem que tomar um baita de um cuidado de falar para o cliente que ele não pode comer um bolo inteiro adoçado de xilitol porque dá dor de barriga, tá? Em receitas, né, muito, né, se a pessoa comer muito dá dor de barriga. É igual açaí, falam, açaí zero açúcar, aí o açaí é feito com xilitol ou com eritritol. Aí eles falam assim para você, o máximo a ser consumido é de 300 gramas de açaí, né, feito com essa substância, porque pode dar dor de barriga, e dá em algumas pessoas e em outras não. Eu, por exemplo, não tenho efeito nenhum. Agora o Fê vai dar um açaí zero cheio de xilitol pra ele que ele morre, né, amor? Então assim, gente, não pode, né? A gente tem que tomar só esse cuidadinho de avisar para o cliente, olha, não pode consumir, né, muito a mesma pessoa, porque pode causar algum desconforto, né, uma dorzinha de barriga e tal. É isso. Tá carregando ainda, Já né? foi. Já foi? Já. Vamos responder mais uma e... Posso fazer cinta de contenção com ganache e a cobertura de Buttercream? E aí, só estendendo também, tinha uma dúvida similar, é se a cinta de contenção eu só posso fazer com Buttercream e ganache? Fala um pouco. Gente, a cinta de contenção é o que segura o meu recheio dentro do bolo. Então tem que ser uma coisa que seja segura, né? Então, por exemplo, eu vou fazer cinta de contenção de chantilly. Aonde chantilly é seguro para segurar a coisa lá dentro, né? A hora que você colocar a massa sobre massa assim, o chantilly vai para fora, porque ele não tem estrutura, ele é molinho, né? Então, cinta de contenção são recheios mais firmes. Pode ser feito de Buttercream, que é o que eu prefiro sempre fazer, mas pode ser feita com algum outro recheio firme, né? Então, eu posso fazer uma cinta de contenção de brigadeiro? Posso, desde que não seja um brigadeiro cremosão muito molinho, né? Tem que ser um brigadeiro mais firme. Posso fazer com ganache? Pode, mas eu vou fazer com ganache branco, que é molinho, que corre risco de dar uma derretidinha e dar uma amolecidinha? Não vou. Vou fazer aí com ganache mais firme, com ganache ao leite, com um pouquinho menos de creme de leite, ou com ganache meio amargo. Ganache meio amargo é sempre bem firme.
Às vezes eu emendo, né? O bolo é todo recheado de um ganache que eu sei que é firme, eu nem preciso fazer cinta, eu vou tudo direto. Né? Não tem geleia, não tem fruta, não tem nada, não preciso de cinta. Né? Eu sigo com o meu recheio. Então, um recheio de cocada, que é um recheio mais firme, eu sigo com o meu recheio, nem faço cinta. Né? Eu posso fazer isso direto, porque eu sei que não é um recheio que vai espalhar para fora, que vai criar barriga, tá? Então, quando a gente pensa em cinta, é nisso que eu estou pensando. Eu preciso de um recheio firme que não escorra para fora. Se esse recheio não tem esse risco, eu taco o recheio lá direto, sem cinta, tá? Agora, eu vou fazer um recheio de cocada com compota de abacaxi. Pô, essa compota de abacaxi pode ser que, né, dê uma vazadinha para fora. Aí eu posso fazer uma cinta com a própria cocada, colocar minha compota de abacaxi, cocada por cima e finalizar esse bolo. Tá? Sempre que eu trabalhar aí com ganache ou com brigadeiro, né, com receitas à base de leite condensado, eu preciso untar esse acetato para esse recheio não grudar, porque senão na hora que eu puxar, principalmente os de leite condensado, ganache nem tanto às vezes, viu? A hora que eu puxar, o acetato puxa a cinta que foi feita com brigadeiro e aí aparece o abacaxi lá dentro. E aí já era a função da sua cinta, né? Você expôs o seu recheio, tá? Então pode fazer, mas escolha recheios firmes. Se você não quer usar o buttercream, escolha um recheio bem firme para fazer essa cinta. As mesmas decorações que faço com chantilly, pode ser feito com buttercream? As mesmas decorações que você faz com chantilly, você faz com buttercream, mas as decorações que você faz com buttercream, nem todas você consegue fazer com chantilly, tá? O buttercream, ele é um creme extremamente versátil, ele aceita qualquer tipo de ingrediente, de textura, de decoração, o que você quiser. Então, eu quero colocar pasta americana no buttercream, ele não vai melar sua pasta americana. Eu quero fazer... eu vi que a Polly Moraes, irmã da Ju Moraes, que a Ju trabalha muito com chantilly, a Polly começou a fazer muita cobertura de buttercream por esses tempos, né? Ela queria fazer um bolo de natação e respingou glucose no bolo com buttercream, que ela tá aprendendo a mexer com isso agora. E ela falou, gente, é incrível, o buttercream não escorre, né? Se você pingasse isso no chantilly ia escorrer. Ela queria dar um efeito molhado no bolo. E o buttercream, ele cria essa camada, né, impermeável, que não deixa nada absorver no bolo, que ele fica lá certinho. Por ser manteiga, por ser gelado, por tudo isso. Então, assim, o que você faz no buttercream, nem sempre você vai fazer no chantilly, tá? Mas o que você faz no chantilly, com certeza você vai conseguir fazer no buttercream. Muito melhor, inclusive. E se no buttercream você quiser fazer, tipo, rosas, assim, você consegue? Trabalho de bico. Gente, assim, não existe... eu vou lançar um desafio para vocês arrumarem alguma coisa que não dê para ser feito no buttercream, né? Que vocês sempre falam, mas pode isso. Gente, não existe o que não dê para fazer de decoração no buttercream. Ele é extremamente versátil. Dá para fazer trabalho de bico, dá para colocar qualquer tipo de decoração, de pasta americana, de folha de papel de arroz, de folha de papel de açúcar, qualquer coisa. Né? Dá para colocar fruta, dá para colocar macarrão. A fruta não escorre água, porque o buttercream ele é impermeável, ele não deixa escorrer água da fruta. Flores, o que vocês quiserem. Eu não quero colocar eu não quero usar flor natural, eu gosto de fazer flor de açúcar. Coloca flor de açúcar, não vai melar. E aí até eu reforço para o pessoal, abriram hoje as vagas, né, para a jornada ao Bolo de Andar Perfeito, que vai acontecer no dia 24 de agosto. Esse é um evento 100% online, 100% gratuito. Sim. Onde a Bru vai mostrar diversos trabalhos que dá para fazer com buttercream. E vai ensinar muita coisa. Então se inscrevam. A gente vai colocar o link tanto no YouTube como no Instagram. Quem ainda não está inscrito, amanhã, aí na bio do YouTube e do Instagram. Então se inscrevam e participem. Dia 24/8 começa esse evento que vai ser muito maravilhoso. Legal. E agora vamos para o sorteio, amor. Sim, eu vou carregar de novo, porque entrou mais comentário. Enquanto a gente estava falando, entrou mais comentários. Então, agora já era, viu, gente? Não adianta ir lá na foto comentar que eu fechei já. Fechei e está fechado. Tá carregando aqui. Nossa, gente, que orgulho dessa internet, meu Deus do céu. Muito rápido. O pessoal tá perguntando aqui onde faz as inscrições.
A Bru colocou o link hoje no Stories do Instagram. Tá lá. Para o pessoal que está no YouTube, se puder ir na nossa página do Instagram, que é o @cakeloverbr, lá vocês conseguem visualizar. Mas amanhã a gente coloca o link tanto no YouTube, na nossa página principal, como no Instagram também. Sim. Mas vai lá nos stories que o link tá lá. Exatamente. Eu nem postei muito story hoje, então tá fácil. Gente, obrigada, viu? Boa noite, pessoal. Beijo. Tchau. Tchau.